da segunda série, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, a professora Giza, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Nosso tema desta aula chama-se Bandeiras. E não é bandeirão, não, dos torcedores de futebol. As bandeiras, porque tinha, na verdade, uma bandeira, um dos caras da frente ali que faziam ali ó, a comitiva, fechando ali o grupo de bandeirantes, de paulistas, que adentravam, enfim, vários locais mais interiores do Brasil, na tentativa de apressamento de indígenas, escravidão de indígenas, e também buscar matérias, né, metais preciosos, na busca da descoberta de metais preciosos. Tanto que são eles quem vão descobrir o ouro, né, a partir finalzinho ali do século XVII. Certo? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula, embarque nessa aventura, vamos junto. Olha, nós temos bastante assuntos históricos aí para a gente discutir nela. Compreender o movimento de exploração do território brasileiro pelos bandeirantes. Reconhecer o processo de ampliação de fronteiras da América Portuguesa. Retomar um conceito aqui com vocês. Vocês já ouviram falar sobre o Tratado de Tordesilhas? Sabe do que se trata? Ah, já sei, professor. Foi aquela divisão daquela linha imaginária lá, ó, em 1494, entre Portugal e Espanha. Muito bem. Ô, professor, como é que você sabe disso? Aqui, ó, telecinese. Muito bom, isso mesmo. E mais uma curiosidade. Em 1493, a Espanha até tentou propor uma outra divisão, né, chamada Bula Intercoeteira. Uma curiosidade que os portugueses não aceitaram ela. Falaram, não, essa divisão não queremos não. É como se os portugueses já soubessem, melhor dizendo, que aquela linha da Bula Intercoeteira não pegava o território brasileiro, o território que seria atualmente o Brasil, né? A costa litorânea da América Portuguesa. Interessante isso. Isso prova, é um dos indícios que corrobora, que comprova que Portugal sabia muito bem dessas terras já. Tinha um domínio aí bem interessante, territorialmente falando, geograficamente falando. Aliás, só por aí já derruba também a famosa frase descobrimento do Brasil em 1500. Nós estamos falando de 6 anos antes, gente. É muito tempo. Aliás, poxa vida, né? Não tem nem como descobrir um local onde nós já temos mais de 6 milhões de pessoas morando, sabe Deus quantos mil anos, né? Teoria do Estreito de Bering, 12, 13, 14 mil anos. E se nós pegarmos a teoria Oceano Atlântico, né? África-Brasil, Daniel de Guidon, dá mais de 50 mil anos aqui na presença humana no território brasileiro. Impressionante. Polêmica, história. Vale a pena vocês darem uma pesquisada aí. Presença humana no Brasil. Qual é o período mais antigo? Voltando ao nosso tema aqui da Tratado de Tordesilhas, quando foi então proposto, depois da Bula Intercoeteira, um ano depois do Tratado de Tordesilhas, aí Portugal olhou e falou, essa aí dá para aceitar. Né? Acelou ali, acordou, né, uma espécie de cartório legitimando esse acordão aí entre Portugal e Espanha, e a Igreja Católica falou assim, agora está finalizado, está legitimado a divisão dessa linha imaginária. Mais uma curiosidade, há outras linhas de tratados de Tordesilhas aí, o que mostra que não se tinha também muito bem ao certo aonde estava esse ponto, e era bem discutível ao longo dos anos, entre 1502 até 1688, houve várias linhas do Tratado de Tordesilhas. Muito interessante. Vamos lá, assinada em 1494, o Roberto comentou, ela não foi muito respeitada não. Os portugueses avançaram sobre as terras que era para ser então da Espanha, certo? Compreender a ação de diferentes agentes da expansão colonial, em especial os bandeirantes, nos permite entender o avanço da colonização e expansão da América Portuguesa e a constituição do atual território brasileiro. Vamos lá, olha essa diferença, gente. Isso seria hoje o que é o território atual brasileiro. Lembrando, mais uma curiosidade para vocês, segunda série, Uruguai, província cisplatina, também já foi do Brasil, e o Acre foi comprado durante o período do século XIX. As bandeiras foram expedições organizadas a partir do século XVII, com o objetivo de explorar e reconhecer o território brasileiro. Várias rodovias no Brasil, como a Raposo Tavares, levam o nome de bandeirantes, geralmente ligando o litoral ao interior do estado, como faziam os bandeirantes em suas expedições. Por isso que o nome das rodovias leva o nome desses, enfim, personagens históricos. Controvérsia, é polêmica, né? Tem estátuas em São Paulo, e não sei se vocês já viram aí algumas notícias na mídia e tudo mais,
Uma dessas bandeiras foi até ateada a fogo, pichações, passou por um vandalismo, o que levou a uma séria discussão, uma parte da sociedade dizendo assim, olha, não é legal, seja como for, se eles escravizavam índios ou não, mas eles fazem parte da nossa história. A outra parte diz que não, é mais radical, diz o seguinte, com duras críticas a essas pessoas que, de acordo com eles, né, escravizaram índios, enfim, né, não merecem estar no panteão dos heróis, né, do território nacional. A partir do século XVII, então, começam as bandeiras, expedições particulares com direção interior do território, né? Maioria partiu da Vila de São Paulo, por isso que eles eram chamados de paulistas, compostas em geral por brancos, mestiços e indígenas. Observe aqui uma representação, né, de uma provável forma que um bandeirante se vestia, né? Sua garrucha, né? Sua baioneta, seu chapéuzão aí. Ô, professor, mas pé descalço? Ah, meu amigo, é Brasil colônia. Não esquece a história de sapato aí, bota. Isso aí é século XXI, viu? Século XXI, porque no século XX, cansei de ouvir meus avós, pais, né? Não, quando era pequeno na roça, é só pé descalço. Pouco tempo nós somos de uma geração que usam tênis, sapato, bota, toda hora, chinelo. Era difícil, raríssimo uma família ter condições na área rural, né, 1940, 1950, 1960, para dar um chinelo para um filho. Normalmente ali um lacinho amarrado ali num troço e pronto. Pense. Vamos lá? Explica o que foram as bandeiras. Copia essa pergunta no caderno. Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos corrigir junto, combinado? Opa, voltamos. Bora lá, vamos corrigir essa, galera. As bandeiras foram expedições organizadas a partir do século XVII.
com o objetivo de explorar e reconhecer o interior do território brasileiro. A maioria partiu de São Paulo. Eram compostos em geral por brancos, mestiços e indígenas. Professor, o que é um mestiço? Mistura entre brancos e indígenas. Financiada por particulares em troca da metade dos indígenas aprisionados. O professor Roberto comentou, utilizou inclusive um outro conceito, chamado de apressamento de indígenas. Enfim, era um ataque de bandeiras, né, dos bandeirantes, a aldeias indígenas, para escravizá-lo e venderem. Interessante, nós estamos falando do século XVII. Então isso comprova que sim, os indígenas continuaram, apesar de serem em menor escala, também serem alvos de uma mão de obra escravizada, não somente a africana, porque às vezes nós acabamos tendo uma visão muito simplista, né, que coloca assim, quando começou ali os navios tumbeiros no século XVI chegarem ao Brasil, foi substituída a mão de obra escrava indígena pela africana e os indígenas viveram felizes para sempre na floresta. Nananina não, meu amigo, nada disso. Aqui está a comprovação, inclusive, que continuaram sim, em menor escala, certo? Mas a mão de obra indígena continuou sendo também explorada na escravidão do Brasil colonial. Olha lá, o lucro com os metais preciosos, então são particulares de São Paulo que bancam esses caras, né, uma espécie de grupos aventureiros que vão se adentrar, o termo adentrar é bem interessante, é interiorizar, e eles vão ali fundar vilas, núcleos, né, de povoamento, e vai expandindo o território nacional, território brasileiro atual, né? O que nós entendemos como Brasil. Então eles também foram alvos foram responsáveis por expandir, por atravessar, desrespeitar a linha do Tratado de Tordesilhas. Lembrando que é uma linha imaginária, ela só está ali no papel. Então para eles, como diz o outro, estão andando, e vamos andando, vamos para frente. Outra curiosidade, acho que é muito importante a gente discutir também aqui, ou trazer para vocês, é o confronto, o choque entre padres jesuítas que catequizavam os índios e os bandeirantes. Porque pensa bem, para os bandeirantes está mais fácil atacar uma aldeia indígena com caçador, arco e flecha ali em cima da árvore, preparado para defender a sua família, ou atacar uma missão jesuíta com os índios ali tudo catequizado, bonitinho, fazendo o sinal da cruz, desarmados, né? Nós estamos falando de uma missão, né, de uma aldeia indígena, um espaço, um núcleo, um acampamento, né, de padres jesuítas. Qual que está mais fácil para ser apressados, né, ou melhor dizendo, escravizados pelos bandeirantes? Exatamente. Então houve muitos choques, né, confrontos entre padres jesuítas tentando defender os indígenas catequizados. Que ironia, né? Que contradição, né? Você vai lá, catequiza o cara para ele ser o quê? Escravizado por um bandeirante. Ou seja, claro que o padre vai tentar defender o seu grupo, até porque tem também uma relação emocional. Você, apesar de estar impondo a sua religião da fé cristã, você também se catequizou o indígena, você se envolveu com ele emocionalmente, e é o teu trabalho, é a tua fé. É a missão dos padres jesuítas, protegê-los. Então, além de catequizá-los, também protegê-los. Então, acaba tendo esse confronto, esse choque entre padres jesuítas e bandeirantes. Vários pontos, inclusive no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Objetivo: capturar indígenas e encontrar metais preciosos. Mais uma ilustração de uma provável vestimenta. Esse aqui, pelo jeito, tinha uma condição melhor, né? Tá de bota? Vamos lá, São Paulo, capital bandeirante até o início do século XVII. São Paulo era uma vila pobre, com produção de subsistência. A população era formada basicamente por portugueses e indígenas. Falava-se o tupi, assimilaram muito da cultura indígena. Vista de São Paulo, um autor desconhecido, essa imagem, dessa gravura de 1765. Outra curiosidade, por que bandeiras, professor? Realmente os bandeirantes tinham ali um grupo ali, né, de 8, 10, 15, enfim. E normalmente eles tinham ali uma bandeira que representasse o líder deles, né? Raposo Tavares, Borba Gato. Então tinha ali o símbolo, o brasão ali, representando o líder daquela bandeira. Por isso que daí passaram a ser chamados, né, de expedições de bandeiras, né, os bandeirantes. A princípio, os indígenas eram capturados em regiões próximas a São Paulo e depois eles precisaram avançar em regiões mais distantes porque os indígenas também foram e se interiorizando para se proteger. 3 tipos de bandeiras: apressamento, escravidão, né? Buscar indígenas para escravizá-los; mineração,
ok? Encontrar metais preciosos, e sertanismo de contrato. Já te falo sobre esse pontinho aqui bem interessante. Quem eram as pessoas que financiavam as expedições dos bandeirantes e por quais interesses? Antes, né, de começar aqui, essas expedições de contrato eram mais ou menos assim. Eu estou aqui na minha fazenda, estou tendo problemas ali com uma aldeia indígena ou com quilombo, né? Olha, aqueles escravos africanos criaram ali um quilombo e eu estou com dificuldade. Esses caras aqui estão me ameaçando, né, o meu comércio, porque aquele quilombo começou a plantar também cana, ou enfim, seja lá qual foram os motivos, eu contratava um grupo de bandeirantes para atacar, eu pagava para esses bandeirantes atacar aquela aldeia para expulsar os índios da região, ou aquele quilombo para que ele fosse destruído. Isso era o sertanismo de contrato. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto. Voltamos, bora lá, vamos corrigir? As bandeiras eram financiadas por particulares, em troca de metade dos indígenas aprisionados ou de lucro com os metais preciosos encontrados. Então vamos lá, bandeiras de apressamento, né? Era em busca do negro da terra, né? Os indígenas, para trabalhar nas lavouras e no transporte de mercadoria. A venda de indígenas escravizados era uma forma de fugir da miséria e buscar alternativas para sobreviver, isso aos bandeirantes, tá bom? As missões jesuíticas eram um alvo constante, o professor Roberto explicou bem bacana nesta aula sobre isso, né? Tá muito mais fácil catequizar, escravizar um índio catequizado ali na missão do que atacar uma tribo, né, indígena com caçadores ali preparados para defender sua família. Sertanismo de contrato, o professor Roberto comentou também, um combate de rebeliões indígenas, captura de escravizados fugitivos, prestação de serviço. Ah, eu sou um fazendeiro, eu estou aqui e eu preciso de um grupo de bandeirante. Indica aí para mim. Ah, não, cara, o Borba Gato tá ali, o cara é bom, hein? O cara é matador.
O cara chega e ele expulsa os índios com tudo. Ou ele vai encontrar os teus escravos ali que fugiu ali. Ah, ele é bom mesmo? É, pode contratar, ele é bom mesmo. Sertanismo de contrato. Bandeira de mineração tá fácil, né? Eles têm que encontrar metais preciosos. Encontram? Pior que encontram, é eles que vão encontrar. O Eldorado. As faíscas de ouro nas margens, né, de Minas Gerais. Sabe por que faíscas? Tinha tanto ouro, pepitas de ouro, claro, isso só no início, né? Nas margens do rio, do leito do rio, que com o brilho do sol chegava a ter um brilho. De longe você olhava assim, olha lá, tá faiscando, né? Tá vendo um brilho de uma... Chegava lá, pegava ali uma pepita de 20, 30 gramas na mão ali, nem precisava passar a bateia, pra você ter uma ideia. Imagine a quantidade de ouro que tinha. São eles também que vão passar em vários locais, fundar vilas, né? Enfim, interiorizar, né, o território da América Portuguesa. Buscar, depois da crise do setor açucareiro, o governo incentiva a busca de metais preciosos. E grande sonho da coroa portuguesa, né? Encontrar o Eldorado, que até então não tinha sido descoberto. Pequenas quantidades de ouro em regiões atuais de Curitiba e Paranaguá também foram estimuladas entradas para o interior em busca de jazidas maiores. Os primeiros registros de ouro no sertão de Minas foram a partir de 1690. O Alberto comentou aí do Borba Gato. Vamos lá, última perguntinha. Explica o que eram as bandeiras de apressamento. Vê se vocês entendem esse conceito aí. E por que nós voltamos? Voltamos, bora lá, vamos corrigir. Eram expedições dos bandeirantes na busca e captura dos indígenas para trabalhar como escravizado nas lavouras e no transporte de mercadorias. Retomada, falamos aí então sobre as bandeiras, expedições do século XVII, objetivo de capturar, encontrar metais preciosos, né, escravizar indígenas, apressamento e
prear indígenas, responsável pela ocupação do território brasileiro, além do Tratado de Tordesilhas, expandir o processo de expansão do território nacional, do território da América Portuguesa. Monções, expedições fluviais tinham o objetivo de abastecer as vilas. Referências e aquele agradecimento a toda a galera da segunda série. Valeu, até a próxima!